Bom, 9 horas, vamos começar a aula. Vamos lá. Vamos começar do começo, de como surgiu o Vampiro à Máscara, né? Lá em 1992, um cidadão chamado Mark Reinhagen teve a ideia de fazer um jogo de horror pessoal, né? Ele chamou esse jogo de Vampiro à Máscara, a primeira edição, né? E eu vou acelerar um pouco essa história porque eu não conheço os mínimos detalhes, tá? Vou falar para vocês o que eu conheço dessa história. Esse livro, passaram-se 3 edições dele, foi um sucesso absoluto. Na época o RPG tinha o AD&D ainda, nem tinha o D&D terceira edição. E parece que era meio que uma onda do período, ali de 92. O filme do Vampiro, do Entrevista com o Vampiro, saiu em 1994. Então já existia uma vontade. O Drácula de Bram Stoker veio logo depois, foram filmes que fizeram sucessos absolutos. E tudo isso trouxe uma onda vampiresca para a cultura pop, né? E o Vampiro à Máscara se favoreceu disso. Lembra que eu falei que foi em 92 que o livro saiu, né? Então, o livro do Vampiro à Máscara veio antes da Entrevista com o Vampiro. Muita gente fala aí do filme, não do livro. Muita gente fala por aí, mas o Vampiro à Máscara se inspirou no filme. As edições seguintes, sim. A segunda e a terceira edição foram claramente inspirados no filme do Entrevista com o Vampiro. Mas a primeira edição do Vampiro à Máscara, ele se baseou mais em contracultura. Tinha muito do punk gótico, né? Eles chamam de o movimento que nem existia, o movimento emo direito na época, mas ele tinha muito essa pegada, né? A primeira edição, e depois as outras edições ainda reforçaram mais ainda esse estereótipo do vampiro ser um jogo punk gótico, né? Tendo isso em mente, toda a estrutura do sistema Storyteller, que eu não vou falar só de vampiro aqui, vai ser o nosso foco, mas não vai ser só vampiro que eu vou falar, é baseado no que ele nasceu para ser, né? Inclusive, tem até pessoas que não gostam de jogar vampiro porque é um jogo essencialmente narrativo, né? Eu já não tenho assim tanto essa visão. O Vampiro à Máscara, ele é um jogo narrativo político. Os atributos sociais dentro do jogo são os mais importantes, tá? Não se enganem em achar que os atributos sociais não são tão importantes. Você consegue resolver quase tudo dentro do jogo rolando ali carisma e manipulação. Se você tem aparência alta, e depois eu vou dizer para que servem esses atributos. São atributos sociais do vampiro. Se você tem aparência alta, praticamente suas portas se abrem. E a nossa realidade é mais ou menos assim, tá? É cruel meio que eu estar falando isso, mas as pessoas carismáticas, as pessoas bonitas e os manipuladores estão no topo da nossa sociedade hoje, né? Então, pelo menos eu estou falando em linhas gerais, tá? Não estou sendo específico com relação ao que está acontecendo em locais específicos do mundo. Mas vamos voltar aqui para o Storyteller. Qual é a estrutura do jogo, né? Já vou entrar aqui na estrutura. O Storyteller, eu vou pegar uma ficha aqui, eu vou ir lá para o final do livro, que tem a ficha do jogo. Depois eu volto para lá. O Storyteller, né, ele tem uma estrutura de bolinhas. Deixa eu botar meu WhatsApp aqui para... Ele vai acabar me atrapalhando. Bolinhas. Cada bolinha dessa representa um dado de 10 lados, tá? E eles são separados, os atributos são separados de várias formas diferentes. Depende um pouco do jogo que você vai jogar, tá? Vindo aqui para o vampiro, e isso é em comum com todos os sistemas de Storyteller, você tem ali nos atributos físicos, sociais e mentais, né? Nas habilidades tem talentos, perícias e conhecimentos, e as habilidades são como se fossem as perícias do D&D, para quem conhece D&D. São seus conhecimentos, as habilidades são seus conhecimentos, né? E as vantagens, e todo mundo tem isso aqui, vantagens,
Não sei se tá dando pra ver que eu só tô ali sublinhando, né? Meio que sublinhando. As vantagens tem também em todos os sistemas, tá? Os antecedentes, o que é isso aqui? Os antecedentes é o que você tem por ser quem você é. Então é basicamente seus recursos, seus status e tal. Depois eu entro nesse ponto com mais calma. E o vampiro tem disciplinas que são os poderes vampíricos deles, né? Agora vamos para a questão do Vampiro à Máscara. Do Vampiro à Máscara não, mas do sistema Storytelling, que é a montagem da ficha. E por onde eu acredito que vocês devem começar, tá? Para mim, o melhor sistema até hoje que tem uma explicação de como fazer uma ficha de personagem para RPG veio daqui, ó. Por quê? Processo de criação de personagens. Aqui eles dão conceitos, né? Eu acho que todo mundo tem que começar por aqui. Primeiro você escolhe seu conceito. Facilita tudo depois que você escolhe seu conceito. Facilita a escolha do seu clã, se você vai jogar de vampiro. A escolha da sua tribo, se você vai jogar de lobisomem. Da sua tradição, se você vai jogar de mago. Facilita na hora de escolher quais são os principais atributos que o seu personagem vai ter. Se você for um humano, né, os seus antecedentes. Tudo vem daqui do conceito. Por isso que quando alguém vem falar comigo, vou fazer um personagem do vampiro. Não estou falando de jogador experiente, não. Estou falando de jogador iniciante. Eu falo assim, ó. Vai ali na página 103 do livro do Vampiro terceira edição e olha exemplos de conceitos. Às vezes o cara, mesmo sendo um iniciante, ele já vem com o conceito dele pronto. Aí já facilita um pouco mais o trabalho, né? E já posso ir direto para outras questões, né? Agora vem a questão da criação em si do personagem, né? Você vai escolher uma coisa chamada natureza e comportamento. Então, aí começa a primeira complicação do sistema do Vampiro à Máscara. O que é a natureza? A natureza é quem você realmente é. O comportamento é sua máscara social. A natureza é como se fosse uma espécie de alma interior, né? Aquilo que você sim, sim. É cappuccino. Vê se tá, valeu. Vê se ele consegue entrar na aula aí. Que ele estava interessado em. Beleza. O conceito, né, do personagem vai dar um direcionamento para você colocar a sua natureza. O comportamento pode ser o que você quiser. Por quê? O comportamento é sua máscara social. E normalmente a questão dos pontos de experiência desse sistema, eles estão diretamente associados à maneira como você interpreta a sua natureza e seu comportamento. A premiação de XP do Storyteller é toda baseada em interpretação. Por isso que tem jogos que nem tem rolagem de dados, né? E tem alguns que são baseados em outras formas de premiação, né? Isso daqui a pouco eu falo sobre isso com mais calma, né? Mas na realidade a natureza e o comportamento são duas coisas que não são atributos do personagem, mas que podem fazer toda a diferença. E outra, quando eu for falar da força de vontade, eu vou ter que voltar na natureza, né? Só para vocês ficarem com isso na cabeça de vocês. A força de vontade é um dos atributos uma das características do sistema, que eles chamam de características. Agora vamos para os atributos, né? Os atributos são 3. E como é que você faz, como é que você cria um personagem no Storytelling? Esses 3 atributos,
você tem que fazer uma distribuição de pontos entre os 3, tá? E essa distribuição de pontos, ela é individualizada. Vamos lá, como é que funciona? Você tem 7, 5 e 3 pontos. Você vai pegar os 7 pontos e vai colocar em um dos 3. Ou no físico, ou no social, ou no mental. Tô falando mais de vampiro mesmo, tá? Depois eu falo eu falo um pouco mais dos humanos, que os mortais têm uma pontuação menor. Mas no vampiro, no lobisomem e no mago, você vai distribuir 7, 5 e 3. No fada também é essa pontuação. E essa distribuição vai determinar qual é o forte do seu personagem. Se ele é mais físico, social ou mental. Aí você vai pegar os 7 pontos e vai distribuir ou em físico, ou social e mental. Aí vai sobrar os 5 pontos. Aí você vai distribuir ou em físico, ou em social, ou em mental. E os 3 pontos que você vai distribuir um dos 3. Vou dar um exemplo. Eu quero fazer um soldado, né, forte, rápido. Eu vou pegar os 7 pontos e vou colocar em físicos para distribuir em força, destreza e vigor. Aí sobraram o 5 e o 3 para eu distribuir entre os sociais e os mentais, né? Eu quero que ele seja apresentável. Então vou pegar os 5 pontos e coloco em sociais. E os 3 pontos que sobraram eu coloco em mentais, porque ele não é tão inteligente, nem tão perceptivo, né? Que os mentais são percepção, inteligência e raciocínio, né? Ele é um cara, na média, 2 pontos é a média do sistema, tá? 2 pontos nesses atributos. E tem uma outra característica do sistema Storyteller também, que é importante lembrar. Os atributos, todos eles, você já ganha um ponto gratuitamente, em todos. Todo mundo tem pelo menos um ponto em todos os atributos. Com exceção de alguns personagens que podem não ter aparência, né, por conta de serem monstruosos, eles perdem, eles têm aparência zero, né? Na maioria das vezes, talvez você vá jogar com Nosferatu, por exemplo, que é um clã do vampiro. Você vai ter 0 de aparência, então você não vai colocar pontos ali. Isso eu só estou dando um exemplo para depois, quando vocês forem fazer uma ficha de Vampiro à Máscara, não ficar assustado por não ter aparência em algum atributo. Agora a gente vai para as habilidades. Como eu tinha dito no começo da aula, as habilidades elas são o que o seu personagem conhece, o que ele treinou durante a vida e tal. Aqui vem um complicador da regra, tá? Nos talentos, eles são naturais. Apesar de você não ter pontos, você pode fazer rolagens dos talentos sem precisar ter pontos ali. As perícias são uma coisa empírica. Talvez você consiga realizar testes, mesmo que você não tenha pontos em alguma perícia. E os conhecimentos, se você não tem, você não pode fazer os testes. O que acontece? Assim que eu terminar as habilidades, eu vou falar da rolagem dos dados, tá? Por isso que eu comecei primeiro fazendo a ficha para depois falar como é que funciona a rolagem de dados. Qual é a grande questão aqui dos talentos, perícias e conhecimentos? Onde você não tem uma bolinha que nem os atributos em tudo. Aqui é 0 que você tem. Você pode ir de 1 a 5 em qualquer característica das perícias das habilidades e em algumas vantagens também. E aqui nas perícias você tem 13 pontos, 9 e 5. E isso também vale para todos os sistemas de Storyteller, tá? Vale para lobisomem, para mago, para quase todos, tirando mortais que eles ganham menos. Você também vai fazer a mesma coisa que você fez nos atributos. Você vai
gastar ali seus 13 pontos em um dos três, ou talentos, ou perícias, ou conhecimentos. Você vai gastar 9 pontos, ou talentos, perícias, ou conhecimentos. E vai gastar 5 pontos em um dos três também. Como a gente estava fazendo o nosso soldado ali, ele pegou os 13 pontos e gastou em perícia, que é onde tem armas de fogo e armas brancas. Ele vai ser especialista nas duas coisas. Os 9 pontos ele gastou em talentos porque ele quer saber brigar, esquivar, e ele aprendeu alguma coisa ali de liderar as pessoas e tal, e tem conhecidos no crime organizado. Nos talentos tem manha também, que é um dos talentos do livro. E os seus conhecimentos, ele colocou 5, ele coloca acadêmicos, que ele tem segundo grau completo, ele coloca ali um pouco de política, por causa da hierarquia do exército, aquela coisa toda. Né? Aqui, a gente já pode começar a falar das rolagens. Feito isso, para o nosso soldado poder fazer um teste qualquer, vamos supor que o nosso soldado vai querer acertar um inimigo com um teste de destreza mais briga, que é o teste padrão para acerto no sistema Storytelling. Ele vai juntar a quantidade de pontos, de bolinhas que ele tem em destreza, com a quantidade de bolinhas que ele tem em briga. Ele vai pegar esses pontos e vamos dizer que ele tenha 7 pontos de destreza mais briga. Ele vai pegar 7 dados de 10 lados e vai rolar esses dados. Tudo que saiu acima de 6 é sucesso. Tudo que saiu abaixo de 6 é uma falha. E se sair 1, é considerado falha crítica. E a falha crítica anula um sucesso. Toda falha crítica que sair anula um sucesso. E sempre começa pelo dado mais alto. Então se você tirou um 10, um 9 e um 8, o 1 vai tirar do 10. O sucesso do 10 você vai ficar com 2 sucessos que sobraram. Né? Vamos supor que você tem algumas qualidades que anulam falhas críticas e tal, mas isso não vem ao caso. Vamos focar mais na questão da rolagem em si. Todas as rolagens do sistema Storyteller, 99% delas, tu vai pegar um atributo e vai pegar uma perícia e vai fazer a rolagem. Existem outros tipos de rolagem que eu vou falar mais para frente quando eu começar a falar das vantagens, tá? Mas aqui nessa parte da aula eu costumo, quando tem algum novato, eu abro para as perguntas, né? Porque senão vai acumular muita informação e vocês vão ficar meio perdidos aí. Alguém tem alguma pergunta para fazer até agora? Sim, pode falar. Não, você tem pontos para gastar neles. Isso, isso. Esses pontos você gasta na ficha. Aí você vai ter a quantidade. Depois que você gastou, você vai ter a quantidade de dados que você vai rolar nas suas jogadas. Né? Um outro exemplo é quando você vai causar dano. Você vai rolar. Vamos dizer que você tenha feito um ataque com espada. Você vai rolar os dados que a espada vai te fornecer, mais a sua força. Tá? Se for uma arma de fogo, a arma de fogo vai te fornecer dados para você rolar. Aí já não entra a questão das perícias. A questão do dano é um pouco diferente. Você absorve com vigor e tal. Mas a questão dos dados que o sistema vai te dar é a soma do teu atributo com alguma habilidade. Em 99% das vezes, como eu tinha dito. Mais alguma pergunta ou posso continuar? Sim.
Não. Na verdade, o clã só atira. O Nosferatu é um clã que tira aparência, por exemplo. Ele tira, e você não pode aumentar. Quando você é Nosferatu, você não pode aumentar a aparência. Que é o terceiro atributo social, no caso, né? Deixa eu só. Vou passar aqui para a ficha. Deixa eu estar aqui no finalzinho do livro. Deixa eu mostrar aqui. Aqui. Essa bolinha que tem preta. Vocês estão conseguindo ver aí? A bolinha que tem preta aqui no clã Nosferatu não tem essa bolinha preta aqui, ó. Ele perde essa bolinha. Então, você vai fazer suas rolagens. Você não rola aparência, na verdade você falha na hora. Quando você é Nosferatu, você não pode fazer teste de aparência. Você falha na hora. E o teste de aparência é um teste para fazer caçadas quando você é vampiro, né? Em outros sistemas ele tem outras utilidades. Mas o clã ele não te fornece nenhum ponto em nada, nem atributo nem habilidade. Tô falando da terceira edição, que tudo que eu tô falando aqui serve para V20. Tá? Porque assim, depois, no final da aula eu falo sobre a quinta edição, tá? Eu não vou falar agora não. Vamos lá. Vantagens. Agora que a gente passou das habilidades, vocês entenderam mais ou menos, porque pra mim, na realidade... Oi, pode falar, Celso. Ah, beleza. A gente passou aqui do atributos e habilidades, né? Vamos para vantagens, que agora o negócio começa a ficar meio esquisito. Vamos dizer assim. Por que começa a ficar esquisito? Porque as vantagens elas tratam de coisas que são narrativas e dos poderes especiais que o seu personagem vai ter, né? Independente do sistema. Aqui também todos os sistemas usam praticamente o mesmo princípio, tá? Mas de formas diferentes. Você entendendo um, você começa a entender os outros. Mas eu sempre indico que deve ler todos os livros, tá? Independente do livro que você vai usar, você tem que ir lá e dar uma lida nele. Nos antecedentes você vai ter vários e vários antecedentes. Eu não nem é bom ficar falando muito deles aqui, mas basicamente recursos, fama, se você é famoso ou não, recursos é se você tem dinheiro ou não, quanto dinheiro você recebe, quanto dinheiro você tem para gastar. Os antecedentes são importantes para a crônica para dar gancho de narrativa para o narrador. Quantidade de contatos que você tem, aliados. Se você é de uma sociedade secreta, o seu status dentro dessa sociedade secreta, por exemplo, se você é um vampiro, qual a hierarquia que você tem dentro entre os vampiros. Então, assim, os antecedentes eles dão ferramentas narrativas pro mestre, pro narrador, e dão vantagens, como diz o próprio negócio aqui, eles dão vantagens pro jogador, né? Então, tá emperrada uma investigação. O jogador lembrou que tem e colocou duas bolinhas ali em contatos. E outra coisa, vantagem você não rola. Tem algumas vantagens que você ganha dados em alguns testes, mas não vamos entrar nisso porque vantagens eu vou ter que fazer uma aula específica para falar das vantagens, porque são muitas. O sistema Storyteller deve ter umas 50 vantagens diferentes, deve ter mais de 50. Então não adianta ficar falando muito sobre a vantagem tal funciona tal. Vou falar das principais aqui,
como eu disse, recursos, fama, contatos, influência. Influência é a capacidade que o seu personagem tem de influenciar acontecimentos em algo específico. Exemplo, bolsa de valores, indústria, forças armadas, entendeu? Você vai pegar influência, quando você for pegar influência, você vai falar o que é sua influência, você vai colocar ali entre parênteses, tá? E você pode ter mais de uma influência. Tudo isso gastando pontos, né? E depois eu vou entrar na questão dos pontos. As disciplinas, como eu tinha dito anteriormente, são os poderes vampíricos. Aqui é mais um também que eu não vou me prender muito. Vou ter que fazer uma aula específica para falar das disciplinas, que são muitas disciplinas. É muita coisa para falar. Só no livro do jogador, do Vampiro à Máscara terceira edição, esse aqui, deve ter umas 12 ou 13 disciplinas. E no V20, que é a edição de aniversário, tem mais. Eles quiseram colocar praticamente todas, né? E ainda tem as linhas taumatúrgicas, que são tipos de... Então, não vamos entrar muito nisso. Vamos para o que é mais importante para a gente aprender agora, que são as virtudes. E aqui, como eu tinha dito, né, a coisa meio que complica um pouco. O que são as virtudes? As virtudes são parte da alma do seu personagem e de como ele lida com traumas e com problemas que acontecem durante a crônica. Se vocês forem olharem ali, nas virtudes são 3: consciência ou convicção, autocontrole ou instintos e coragem. Por que tem consciência ou convicção, autocontrole ou instintos? Na terceira edição do Vampiro à Máscara, eles trouxeram um negócio novo chamado Trilhas da Sabedoria. A humanidade, ela é uma coisa comum entre 99% dos neófitos. Só que alguns vampiros, eles descobriram uma maneira de burlar, entre aspas, a humanidade e começaram a adotar as trilhas da sabedoria por acreditarem que podem elevar o espírito deles de uma forma diferente do que tentando se tornar humano novamente. Porque basicamente é o seguinte: o vampiro, ele vai perdendo a sua essência conforme ele vai cometendo atos cada vez mais atrozes, e ele vai se rendendo para uma coisa chamada a besta. Essa besta, ela é a alma primitiva que existe dentro dos vampiros, uma alma bestial, vamos dizer assim, e que é a destruição do vampiro. Eles são autossabotadores por natureza, os vampiros. E quanto menos humanidade você tem, mais fácil vai ficando para você realizar atos cada vez mais atrozes. Mas ao mesmo tempo, a besta vai dominando cada vez mais as suas ações, até que chega um momento em que você perde toda a sua humanidade e você se transforma num monstro. Nisso que você se transforma num monstro, acabou o jogo pro vampiro. E esse é o destino, pelo que diz no Vampiro no Vampiro terceira edição, é o destino da maioria dos vampiros. Eles não deram porcentagem, tá? Mas eles falaram ali que a maioria dos vampiros cai pra besta porque quanto mais eles vão perdendo humanidade, pior eles vão ficando. E mais eles vão sendo arrastados pela besta pro fim, vamos dizer assim, né? E essa questão da imortalidade dos vampiros, ela passa muito da resiliência do personagem conseguir manter a humanidade dele em níveis aceitáveis. Nível 6, ali 5. Como que você vai saber quanto de humanidade você tem no começo do jogo? Você recebe aqui 7 pontos em virtude. E os humanos também têm isso aqui, tá? Consciência, autocontrole e coragem. Só que os humanos não têm convicção e instintos, porque isso são características próprias de quem segue alguma trilha da sabedoria.
Eu falo das trilhas de sabedoria daqui a pouco. Vamos focar em humanidade primeiro. Você vai receber 7 pontos aqui. E como nos atributos, você tem ali uma bolinha preta em cada uma das virtudes. Aí você vai distribuir 7 pontos entre esses atributos. Depois que você distribuiu, vamos dizer que aquele soldado que eu fiz, né? Eu coloquei 2 pontos aqui em consciência, porque eu quero que ele tenha uma consciência alta. Coloquei mais 2 pontos em autocontrole, porque eu quero que ele seja uma pessoa controlada. E os 3 pontos que sobraram eu coloco coragem, porque eu quero que ele seja corajoso. Ele vai ter coragem 4, autocontrole 3, consciência 3. Nisso que eu fiz fiz isso, ele vai somar a consciência dele com o autocontrole. E vai colocar aqui em humanidade. Quando ele vai ter 6 pontos de humanidade. A coragem dele, ele vai colocar aqui em força de vontade. São 4 pontos. Então ele vai ter humanidade 6, coragem 4. Existe uma coisa chamada lista de pecados. Deixa eu ver se eu acho isso aqui rapidinho para vocês verem como é que funciona isso dentro da narrativa do jogo Vampiro à Máscara, né? Que no Vampiro tem essas coisas, nos outros não tem. Já vou abrir para perguntas também, porque essa parte do livro realmente é meio complicadinha, é meio chatinha de entender. Hierarquia de pecados, página 221. Aí aqui eles falam da degeneração, eles falam do limite, né? Que o narrador, o papel do narrador é avisar pro jogador que ele tá, ó, tu vai acabar indo pro espaço, teu personagem vai morrer. É a mesma coisa, que é pior do que a morte, na verdade. E aqui tem uma lista básica para vocês terem sempre à disposição, tá? Quando vocês forem quando vocês estiverem narrando Vampiro. Aqui vocês podem ver que transgressão de humanidade. Como é que isso funciona? Quando alguém transgride alguma regra da humanidade, você tem que vir aqui e ver qual é a regra que ele transgrediu. Por exemplo, se ele tem humanidade 10, o personagem não pode ter pensamentos egoístas. Que ele transgride a regra de humanidade 10, ele deve fazer um teste de consciência. E a dificuldade vai variar da narrativa. Aí vem do narrador de saber qual é a dificuldade. Eu considero que o pensamento egoísta é o seguinte: ele ele cometeu um ato de corrupção lá e não, corrupção é muita coisa. Mas ele pegou um pedaço de biscoito que não deveria ter pego, vamos dizer assim. Um pedaço de biscoito que era para dividir para todos, ele comeu sozinho. É um pensamento egoísta e um ato egoísta, né? A dificuldade vai ser 9, porque ele cometeu o crime da humanidade 9 e cometeu o crime da humanidade 10. Tá? Tu pode colocar até dificuldades maiores. Aí tem, você não pode ferir outras pessoas. E não pode ser acidental ou não, você não pode fazer isso, ferir outras pessoas acidental ou não. Você não pode realizar furtos com humanidade 7. Você tem que fazer o teste de consciência. A violação acidental, tipo matar uma vítima por estar faminto. Quando você vai se alimentar, às vezes o vampiro perde o controle e bebe da vítima até ela morrer. Você tem que fazer teste de consciência. Quando você explode alguma coisa, você tem humanidade
5 ou mais, você tem que fazer teste de consciência. Violação devido a descontrole emocional. Assassinato, matar uma fonte durante um frenesi. Isso aqui é a humanidade 4. Teve um jogador na mesa do Sol Negro que cometeu esse pecado mais de uma vez, inclusive. E tem outra coisa. Quando o cara comete um pecado que tá... por exemplo, o cara tem humanidade 6, comete um pecado de nível 4, o livro orienta, tem uma diretriz no livro, de mandar o cara fazer o teste de consciência. A dificuldade vai ser alta, aí você determina. Se o cara falhar crítico, ele perde automaticamente um ponto de... Aliás, ele já perde um ponto de humanidade sem discussão. Depois, ele vai perder um ponto de consciência permanente e mais um ponto de humanidade se ele falhar crítico. O sistema pune bastante quem quer dar uma de Rambo por aí. Vamos dizer assim, né? Não, o sistema ele pune quem vai dar uma de Rambo, o sistema vai lá e creu. Dá uma ele pega pesado, é um sistema pesado para esse tipo de situação específica, né, de cometer atos insidiosos, matar os outros e tal. Então, basicamente é isso que vocês precisam saber da consciência, tá? Agora a gente vai para o autocontrole. E para que serve o autocontrole? O autocontrole é para o seu personagem se controlar em situações que iriam retirar ele do sério. Então, por exemplo, uma ofensa, alguma coisa que vai fazer ele perder a sanidade. Tudo isso é relacionado ao autocontrole. É muito raro de você perder ponto permanente de autocontrole. Pode acontecer, principalmente com falhas críticas, né? Mas o autocontrole é basicamente para você se controlar. Já diz tudo, a própria característica já diz o que ela é, né? E ela vai ser rolada em situações que o livro vai te dizer. A maioria das vezes, autocontrole é para você se controlar, para você não cometer atos que você não gostaria de cometer, né? É o autocontrole que vai guiar o seu personagem para, por exemplo, evitar de beber de cometer aquele crime lá, beber a fonte até secar ela. A fonte que eu digo é um humano, quando você vai beber o sangue dele. Se controlar quando você tem alguém te provocando. Então, é basicamente isso. Tem até aqui obsessão e compulsão, que é interessante vocês lerem quando vocês estiverem com o livro aí. Quando vocês forem narrar Storyteller, né? E a gente vai agora para a questão da coragem. E a coragem, ela é um atributo que ela serve para você evitar o medo. Especificamente isso. E existe um frenesi. E eu acho que esse frenesi é em todos os sistemas, que é o frenesi do medo de alguma coisa específica. Tem no lobisomem e tem no vampiro. Eu não lembro se tem do mago. No fada tem também um medo estranho lá, que você acaba tendo que rolar a coragem. Mas a coragem, se você falhar crítico no teste de coragem, você também perde coragem permanente, né? E basicamente o vampiro ele tem medo de algumas coisas específicas. Luz do sol, fogo, alguns poderes sobrenaturais podem causar medo em vampiros e em mortais, né? Tem situações que mortais, se falharem no teste de coragem, morrem na hora, ao contrário de um vampiro que consegue sobreviver, né? E tá aqui o Rothschild, que fala aqui da natureza bestial, e também é por causa da besta também, que existe essa coisa absurda de você ter que se controlar e tal. E
quando você falha no teste de coragem, o seu personagem vai correr daquele medo da maneira mais rápida que ele puder. Se ele tem poderes para usar, você como narrador tem que tirar o controle do personagem, tá, do jogador, ou tem que falar pro jogador assim, se ele é um jogador que tá ali pela narrativa, você já fala para ele, ó, teu personagem começou a correr e você tem rapidez é uma disciplina vampírica. Se tem rapidez, tem alguma coisa, você vai usar para poder sair dali o mais rápido possível. Ele vai correr pro mais distante que ele puder do medo dele, até ele não estar mais na presença desse medo. Ele não vê mais o fogo, ele não vê o que provocou o medo dele. Aí ele pode fazer um teste novamente de coragem, caso ele não tenha falhado crítico. Se ele falhou crítico, ele vai ficar o restante da noite. Ele vai correr de volta pro refúgio dele. Né, do caso. Se ele falhou crítico. Ele vai correr de volta pro refúgio dele o mais rápido que ele puder. Quem entrar na frente dele, ele vai tentar destruir de alguma forma. De forma irracional, tá? Ele vai chutar, bicar se ele não tiver outras maneiras de. Mas ele não vai pensar racionalmente. Ele não vai sacar uma espada, por exemplo. Se a espada estiver na mão dele, aí cabe ao narrador poder usar. Né? Então, virtudes a gente matou. Tá? Não tem mais nada para eu falar de virtudes. E estou aberto para perguntas. Perguntas sobre virtudes. Se vocês tiverem alguma. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Vou seguir em frente, hein? Ninguém vai perguntar de virtudes não, né? Então tá. Então, vou supor que vocês entenderam como é que funcionam as virtudes no sistema. E vamos para... Vou botar a ficha aqui de novo. Cadê? Não é essa ficha zoada não. Essa ficha aqui. Vamos para a qualidades e defeitos, que é uma regra opcional. No V20 não é mais opcional, se eu não me engano, no V20. Mas eu vou considerar para o resto da minha vida qualidades e defeitos uma regra opcional, porque tem qualidades que eu proíbo, tem qualidades que eu... E mais uma coisa aqui, qualidades e defeitos tem que ter aula específica, porque são muitas. Se você procurar na internet qualidades e defeitos para Vampiro à Máscara, você vai achar milhares de qualidades e defeitos. Milhares. Você vai achar qualidades e defeitos até o fim da existência humana. Né? Você vai ficar lá olhando as qualidades e defeitos. Aqui é o reino dos combeiros. Tá? Qualidades e defeitos é o reino dos combeiros. É onde vai aparecer as coisas mais absurdas e sem noção de todos os sistemas, basicamente, porque os próprios criadores, na minha opinião, deram uma vacilada feia quando idealizaram as qualidades e defeitos. Eu acho que as qualidades e defeitos tem algumas muito fortes que custam muito pouco ponto, e tem algumas muito fracas que custam muito ponto. Eu não acho a qualidade e defeitos, eu não acho equilibrado, tá? Não é equilibrado. E como você compra qualidades e defeitos? Depois que você terminou a ficha, porque a gente acabou de terminar a ficha, você recebe 15 pontos de bônus para gastar. E existe uma tabela, as qualidades e defeitos elas têm uma pontuação específica para cada qualidade. E você vai tirar desses 15 pontos de bônus. Um jogador iniciante, ele pode ter até menos 7 pontos em defeitos. E esses pontos de defeito vão dar mais pontos de qualidade para o personagem. Vamos lá, vamos para qualidade de defeitos. A qualidade de defeitos está logo aqui no finalzinho do livro.
cada sistema do Storyteller tem uma qualidade de defeitos diferente, tá? Tem qualidades de defeitos diferentes. E algumas que são iguais têm pontuações diferentes também. E é engraçado isso, porque às vezes você vai no mago, amor verdadeiro custa tanto. Aí você vai no lobisomem, amor verdadeiro custa tanto. Aí você vai no... Então, dependendo do sistema, você vai usar o que está escrito no livro específico de cada gênero, né? Nas qualidades e defeitos você vai gastar seus pontos de bônus, ou então você vai pegar seus pontos de bônus e vai usar a tabela. Agora a gente vai para a construção de personagem, voltar lá para o começo da construção de personagem e tal. Cadê? Virtudes, fama. Tá aqui no começo. Toques finais. Escolha de atributos. É mais ou menos aqui, ó. Que você. Aqui. Pontos de bônus. Então, para você comprar uma bolinha em atributos, você tem que gastar dos 15, você vai gastar 5. Então, vamos dizer que você queira gastar tudo em atributo. Você vai pegar os 15 pontos de bônus e vai ganhar mais 3 bolinhas em algum lugar. Nas habilidades são 2 para 1. Disciplina vampírica, você vai gastar 7 pontos de bônus. Nos antecedentes, você vai gastar 1 para 1. Antecedentes são aquelas vantagens, né, que eu tinha falado no começo da aula. A humanidade é 1 para 1 também, se você quer ter um personagem mais humano. As virtudes, se você quer ter mais pontos ali, você vai gastar 2 pontos por ponto. E a força de vontade é 1 para 1. Aqui tem uma pequena explicação dos antecedentes. E aqui também tem uma pequena explicação das disciplinas vampíricas. Você pode usar como base só isso aqui, ó. Pegar a página 103 e usar como base. Agora vamos falar de uma coisa interessante sobre a narrativa do Vampiro à Máscara, que eu deixei para o final, que é o seguinte. Eu acho que tem esse livro aqui. Força de vontade. Ah, uma coisa, eu sempre... O prelúdio. Né? Você pode narrar o prelúdio para os seus jogadores. Eu não costumo fazer isso. Eu gosto de ter o conceito de série ou filme. Os personagens já estão lá, entendeu? E você vai ver o desenvolvimento deles. E de vez em quando vai aparecer um flashback do prelúdio desses personagens durante as crônicas. Eu acho que isso deixa o jogo mais dinâmico. Tá? Você pode narrar um prelúdio para cada um dos jogadores, ou pode fazer nesse método que eu estou falando aqui. E aqui você pode chegar para os jogadores e falar assim, ó, vai ali na página 109, preenche esse questionário que tem ali, ó. Tem um questionário na página 109 do Vampiro à Máscara terceira edição. E nesse questionário fala basicamente tudo que o seu personagem pode ser. Tem jogador que não vai fazer isso. E não o recrimine por isso, porque ninguém é obrigado a ser escritor para jogar RPG. Mas é muito interessante quando você pega um background bem construído e pode colocar dentro da sua crônica, né, dá mais profundidade até para a história que você está narrando. Então, temos aqui como você pode criar uma ficha para o Vampiro à Máscara. Tá? Essa é basicamente a ideia de todos os sistemas do Storyteller. Todos os sistemas do Storyteller vão usar o mesmo conceito do 753, 1395, 5 pontos em antecedentes. Aí as outras coisas variam um pouco. Tem sistema que não tem as virtudes, tem sistema que não tem... No lugar de disciplina são outras coisas, e a pontuação ali varia também, e a gente não precisa se ater a esse ponto.
Agora a questão da narrativa, especificamente falando, eu falei um pouco no começo e agora eu vou voltar na questão da narrativa, é o seguinte: Vampiro à Máscara é um jogo punk gótico, o Vampiro à Máscara, não estou falando de outros não, em que você tem que carregar um pouco nas questões políticas do jogo. Porque o vampiro ele é um personagem muito político dentro da estrutura do storyteller. Ah, mas não vai ter pancadaria? Não vai ter. Tem. Tem. Mas esse não é o ponto central das histórias. Normalmente o ponto central das histórias são as maquinações políticas e o assédio de poder. Todo vampiro quer segurança. E por conta desse querer segurança é que os vampiros meio que acabam se desgraçando, vamos dizer assim. Né? Você precisa ter ali, quando você está narrando Vampiro à Máscara, a ideia de que os vampiros precisam se unir, apesar de se odiarem. Todos os clãs se odeiam, e todos os clãs odeiam a estrutura que eles vivem como sociedade. E não importa qual é a estrutura. Pode ser o Sabá, pode ser anarquista, pode ser... os vampiros eles vão odiar porque a natureza deles é essa. É a de não gostar de ter alguém falando o que eles devem fazer e ao mesmo tempo precisarem disso. Né? Então, a recomendação que eu dou quando vocês forem pegar um Vampiro à Máscara para jogar, forem pegar um Vampiro à Máscara para narrar, cria a estrutura política da sua cidade. Quem é não precisa ser muito detalhista não, mas você tem que saber quem é o xerife da cidade, quem é no caso se for Camarilha, né? Quem é o xerife da cidade, quem é o príncipe, quem faz parte da primigênia. Se a estrutura for diferente, quem é o líder dos anarquistas, quem é o bispo do Sabá, não importa. Faz uma estrutura, faz os jogadores serem o centro da história, dentro dessa estrutura, e como essa estrutura só sacaneia eles. Porque é isso, e a crônica vai ser em torno disso, e vai ser muito interessante. Porque toda vez que um jogador receber um favor de algum desses NPCs poderosos, você pode ter certeza que ele vai ter um problema muito sério para ele resolver para esse NPC depois. E a pior coisa que existe no vampiro é você dever favores. Né? Eu tentei deixar isso claro na Crônica do Sol Negro, mas eu não sei se as pessoas vão conseguir captar todas as nuances, porque às vezes é difícil você se concentrar assistindo narrativas tão extensas por tanto tempo. Eu sempre recomendo às pessoas assiste 1 ou 2 episódios no máximo das Crônicas do NTC, para você não enjoar e tal. Para quem não está jogando, às vezes não é interessante. Mas se você quer ter um exemplo assim, pega algum episódio aleatório das Crônicas do NTC, escuta lá a narrativa, vai no YouTube, pega alguma narrativa, principalmente lá de fora, tá? Do canal do Vampiro, a Máscara, dá uma olhada lá para ver como é que é. Tô falando mais do Vampiro porque é o sistema mais famoso, é o que todo mundo joga e tal. E vai ser o tema das próximas aulas. Na próxima aula eu quero falar sobre as disciplinas dos vampiros. Aí eu vou entrar no que cada uma das disciplinas faz e qual é a origem delas. Vou falar da origem dos vampiros, aí eu vou ser mais específico com relação ao Vampiro à Máscara. E mais o que eu vou falar? A origem dos vampiros, a origem dos clãs também. Como que surgiram os clãs do Vampiro à Máscara. Eu tenho um canal no YouTube. Eu acabei de soltar um vídeo. Não, vou soltar um vídeo amanhã falando da Teia dos Punhais,
Eu vou narrar uma crônica aqui na Cantina dos Heróis. Tem 2 vagas ainda. É 2 ou uma? Deixa eu ver aqui se o cidadão já me respondeu. Tá preenchido? Não, o Blade, ele não vai poder jogar não. O horário dele não combina com o da crônica. Ele botou lá, tá lá, ele só pode de tarde e tal, e eu vou narrar 9 horas. Amanhã eu vou narrar. Quem quiser ouvir a narrativa tá convidado. Só que vem uma questão muito interessante. A crônica da Teia dos Punhais, ela não será uma crônica normal de vampiro. Ela vai ser uma crônica mais, vamos dizer assim, física. Na verdade, é um grupo de assassinos que vão fazer atrocidades pelo mundo, vamos dizer assim. Mas ela vai ter questão política, isso vai ser importante na crônica. Ela vai ter questões sociais e ela vai também abordar alguns temas do cenário do Sol Negro. É uma crônica canônica do Sol Negro. Por que eu estou falando tanto do Sol Negro? Porque nós estamos produzindo um livro, eu e o Fernas e a Kira. Os dois vão jogar também essa crônica. Eu já tinha combinado com eles que todas as crônicas que forem canônicas, a gente tem que jogar juntos para poder colocar nos livros. E eu disse que ia ter uma surpresa, né? Não é a mesa, porque a mesa todo mundo vendo aí. No meio dessas coisas todas, a gente vai. Eu tô escrevendo um livro, mas é de D20, um sistema próprio D20, e vou começar o playtest dele em breve, tá? Eu já tô aqui querendo, já que o Marcos tá aí. Marcos, você abre um espaço aí para eu fazer o playtest no meu livro aí no Cantina dos Heróis? Então falou. Deve começar. Eu não sei se eu vou conseguir terminar de escrever até o mês que vem, tá? Mas deve começar mês que vem aí. Ou se não for. Se não for agora, provavelmente em outubro. Tá? Deve ter alguma coisa. Mas era isso, assim. Agora. Eu tô aberto para as perguntas. Se vocês tiverem alguma. Ah, obrigado. Obrigado pelo feedback aí. Gente, se alguém não entendeu alguma coisa, pode perguntar, tá? Eu não mordo, não. Lembrando que a próxima aula na próxima aula eu vou trazer disciplinas, vou falar de Vampiro à Máscara mesmo. Disciplinas da origem dos clãs e vou abordar de novo a narrativa, porque para mim a coisa mais importante do vampiro é a narrativa, tá? Bom, então acho que é isso, né? Se ninguém vai falar mais nada. Ah, valeu. Qual que não conheço. Riser. Rise? Ah, aparição! Então, cara, tem até a piada, né? Tem até a piada. Eu vou parar a gravação aqui. Ó, obrigado aí, tá? Ficou com 1 hora certinho.